Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Galerinha, lá, segunda etapa, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. Atividades 2 de fixação. Lembrando que é só uma revisão, né, meu caro? Papito. Vamos lá, então. Vimos anteriormente 4 casos de congruência de triângulos, são eles. Isso quando estava vendo o conteúdo, né, galerinha? Não sei com quem foi que vocês viram isso aqui. Mas olha lá. LLL, LAL, ALA, LAA, que é lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo. Observe os pares de triângulos a seguir e indique qual é o caso de congruência. Observa que quando eu tiver tanto para lado quanto para ângulo, se eu tiver, por exemplo, só um tracinho, quer dizer que esses dois caras são iguais. Tá certo? Se eu tiver aqui no meu ângulo 2 tracinhos, quer dizer que eles são iguais. Beleza? Se eu tiver cada um tracinho diferente do outro, ó, um tracinho no ângulo, aqui com 2 tracinhos, aqui com 3 tracinhos, quer dizer que são todos diferentes. Beleza? Então observe o desenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a identificação desse ângulo e desse ângulo e desse ângulo e desse ângulo. Quer dizer o quê? Que eles são iguais nesse caso, né? São côngruos. E esse lado com esse lado também são côngruos. Então aqui fica o quê? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então é o ALA, que é esse cara aqui. LAO. Ou ALA, né? Que é esse aqui, ó. ALA. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Opa. Ô, Fontinelli, ajuda. Bora. Pronto. E aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Tá vendo aqui, ó? Os tracinhos iguais, ó, só tá mudando, só girou, né? E aqui o ângulo, ó. Então, lado, ângulo, lado. Então agora aqui é o LAO. Fechou? Aqui, ó. Ângulo, ângulo, lado. Ou lado, ângulo, ângulo. Beleza? Tem aí? Lado, ângulo, ângulo. Tá aqui. Lado, ângulo, ângulo. É porque cada um corresponde, né, ao outro. Ó, esse cara aqui corresponde a esse cara. Aí, no caso, quem está do lado dele é esse cara aqui que corresponde. Esse aqui também são correspondentes. Beleza? E aqui, ó. O que ele quer dizer aqui, ó? 3 tracinhos com 3 tracinhos. Quer dizer que esses dois são iguais. Um tracinho com um tracinho. Quer dizer que esses dois são iguais. Um tracinho com 2 tracinhos. Ó, 2 tracinhos com 2 tracinhos. Quer dizer que eles são iguais também. Então, aqui vai ser o quê? Lado, lado, lado. Beleza? Fechou. Bora para a próxima. Observe os triângulos a seguir e marque a alternativa correta. Ele só está falando aqui em relação a semelhantes. Ó, todos semelhantes. E aqui no caso está falando o quê? Ângulo com esse ângulo. Ângulo com esse ângulo. Não tem outra identificação, certo? Então só pode ser o quê? Ângulo, ângulo. Certo? Não tem traço aqui, ó. Nem 2 aqui para dizer que são iguais. Não, só tem ângulo e ângulo. Então só pode ser a letra A de amor ardente. São semelhantes, não são iguais, né, galerinha? Então, olha lá. Quando eu pegar aqui, ó, e fizer as propriedades do paralelograma, quem é o paralelograma? O paralelograma pode ser qualquer cara que tenha lados paralelos. Pode ser o paralelograma mais tradicional, pode ser o quadrado, ou pode ser quem? O retângulo. Todos esses caras são o quê? Paralelogramas. Por quê? Porque tem os lados o quê? Paralelos. Não acredito. Sério, sério. E aí eu tenho os caras que são opostos. Os caras que são opostos, o que a gente vai ter? Que eles são de mesma dimensão, ou seja, são côngruos. Então, esse cara é côngruo desse e esse cara é desse. Esse cara é côngruo desse, esse cara é desse. Mas é um quadrado, não importa, é um paralelograma, porque eles são paralelos entre si e tem as 3 propriedades dos paralelogramas. Esse com esse. Beleza? Então, olha só, os lados opostos, primeira propriedade, lados opostos são iguais? Não está errado, né? Mas se você colocar congruentes, são congruentes. Beleza? Segunda propriedade, qual é? Os 2 ângulos opostos, olha lá, os ângulos opostos, esse e esse, são iguais.
esse e esse são iguais. Ah, mas aqui são 90 graus. Beleza, então todos os quatro são iguais. Mas a regra vai ser o quê? Os opostos são o quê? Congruentes ou iguais, ok? Então, ângulos opostos são congruentes. Terceira propriedade. Eu vou até apagar aqui porque eu vou precisar riscar aqui. Tá, bora lá. Terceira propriedade, o que fala? Presta atenção. Essa diagonal aqui, ó, vai ser cortada por essa diagonal aqui, ó, no ponto médio. Essa diagonal aqui, ó, vai ser cortada aqui, ó, pelo ponto médio em cada uma delas. Essa diagonal aqui, ó, vai ser cortada dela no ponto médio, tá certo? Então ele vai falar assim, ó, as diagonais de um paralelograma, as diagonais, eu já sei que é de um paralelograma, então não vou ficar escrevendo paralelograma. Então, as diagonais se cruzam. Se cruzam aonde? No ponto médio. Ou ficar mais bonitinho em seus respectivos pontos médios. Pontos médios. Beleza? Fechou, galerinha. Um detalhezinho é o seguinte, olha só, deixa eu só mudar a cor aqui para eu explicar um negocinho aqui de detalhe. Deixa eu ver que cor eu uso. Vou colocar o preto. Essa linha aqui, ó, a linha preta corta o ponto médio da ponta azul e a linha azul corta o ponto médio da ponta preta, da reta preta. Deu para sacar? Então, a preta corta o ponto médio da azul e a azul corta o ponto médio da preta. É um no ponto médio da outra. Fechou? Próxima questão. Fala assim, ó, o retângulo a seguir foi dividido. Já não é retângulo, né? Já tá errado isso aqui. É paralelograma. Beleza? Não dá para ser retângulo. Tá ok, cara? Só se falasse assim, um retângulo em olhar em perspectiva, até que ainda ia. Mas aqui, já substitui aí, coloca paralelograma. Foi dividido em dois triângulos por uma diagonal. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Quando eu dividi os dois, ficaram assim, ó. Qual o caso de congruência desses triângulos? Olha só. O que a gente falou agorinha? Que esse lado BC, ele tem que ser côngruo desse lado AD. Beleza? Mesma dimensão. Esse lado AB tem que ser côngruo desse lado aqui. Beleza? Quando eu dividi os dois triângulos, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui faziam parte do mesmo segmento anteriormente, que era esse cara aqui. Só que eu dividi os dois. Joguei um para cá e outro para cá. Vai ser uma tesoura aí. Beleza? Que situação é essa? É quando eu tenho lado, lado e lado. Esse lado verde coincide, vermelho coincide com esse cara aqui. Esse aqui coincide com esse aqui. E os dois verdes, um coincide com o outro. Então, qual é o caso? Lado, lado, lado. Fechou? Cara, mais fácil que isso não existe. Vai, tem mais nenhuma, não? Então vamos igual a música da Ivete Sangalo. Acabou! Acabou, galerinha! Fica com Deus e até a próxima. Fui!